Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje nós vamos resolver as questões de matemática do Enseja 2022. São 30 questões e aí nós vamos tentar resolver no período proposto pelos concursos em geral. Nos concursos a gente tem mais ou menos 4 minutos para cada questão, mas isso já inclui o tempo de passar gabarito e preencher qualquer outro formulário que precise preencher. Então, para cada questão, a gente tem em média 3 minutos e meio. Como são 30 questões, tentar resolver aqui mais ou menos em 1h30. Mas eu acho que a gente consegue acabar antes. Vamos começar? Começou na questão 31. Questão 31 fala assim: um caminhão tem capacidade de transportar até 6 toneladas. A carga máxima em quilograma que esse caminhão é capaz de transportar é: letra A, 6, B, 60, C, 600 e D, 6.000. Aqui ele está pedindo medidas, né? Eu esqueci o nome. A métrica das medidas. Aqui, medida de peso, de peso. Vamos colocar assim. A gente teria aqui no meio a grama como principal. Grama, não. Vamos pensar no quilograma. Quilograma aqui no meio. E a gente teria um múltiplo aqui vezes 10, que seria 10 quilos. Mais um múltiplo aqui vezes 10 de novo. E mais um múltiplo aqui vezes 10. Eu não estou lembrando direito os nomes. Mas multiplicando por 10, 10 quilos. Multiplicando por 10, 100 quilos. Multiplicando por 10, 1.000 quilos. E aqui que a gente tem a tonelada, o pouco abreviado. Então, a tonelada é o quilo vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, essa questão só pedia para a gente lembrar que uma tonelada é igual, vou pôr aqui, uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Era só isso que precisava para essa questão. Se uma tonelada é igual a 1.000 quilos, 6 toneladas é igual a 6.000 quilos. Então, a questão aqui, o gabarito dela vai ser letra D. Ó, a primeira foi rapidinho. Vamos para a segunda. Questão 32. Questão 32 fala assim: o hormônio T3 e T4 são produzidos pela tireoide. São conhecidos como hormônios metabólicos, sendo o T3 a forma hormonal mais funcionalmente ativa e o T4 o principal hormônio secretado pela tireoide. É tudo historinha, né? Na verdade, não precisa muito disso para fazer a prova. A quantidade de T4 presente no organismo de uma pessoa foi medida durante 4 anos consecutivos, obtendo-se os seguintes resultados: em 2014, 2,0023; em 2015, 2,096; em 2016, 2,900; e em 2017, 2,000. A taxa do hormônio T4 esteve mais alta no organismo dessa pessoa no ano: letra A, 2014, B, 2015, C, 2016 e D, 2017. Essa questão ela quer saber se você consegue olhar pelas casas decimais qual número é maior ou menor. Então, para a gente saber aqui, a gente vai ter que prestar atenção na vírgula e ver quanto que vale cada um desses números. O 2 é comum a todo mundo, mas ele está antes da vírgula, então não vou poder descartar ele. O primeiro aqui, 2014, tá 0023. Ele tem 4 casas aqui depois da vírgula. 2015, aqui, ó, 2.096. 2016, 2.900. E o 17, 2.000. Ele quer saber quando teve mais alta. Vou marcar aqui, ó, pra gente não esquecer, mais alta. O 2 a gente já pode descartar, porque o 2 ele não tem nada na casa decimal, então ele é menor do que todos os outros. Então o 2 já está fora. Vamos voltar para o lápis. Então a gente tem 2.0023 é o menor dos números aqui. Por quê? Porque ele tem uma casa decimal a mais. Então esse 3 aqui, que está sozinho aqui, ele não vale quase nada perto dos outros. Ele tem 4 casas decimais, então a cada casa
vai valer 10 a menos, né? Se a gente pensar em dezena, centena, bilhar, aqui a gente está pensando depois da vírgula, então vai valer cada vez menos. Esse número aqui, 2,0023, é como se fosse, se a gente arredondar, vamos esquecer esse pedacinho aqui, é como se fosse 2,002. E ele com certeza é menor do que 0,96 e do que 900. Então esse aqui também está fora. Aí agora a gente está entre 2,096 e 2,900. O 2 aqui é igual, então os dois depois da vírgula, 900 é maior do que 0,96. Então o maior número aqui é 2,900. E se a gente quisesse arredondar, a gente poderia falar que é só 2,9. Os zeros que vem aqui depois não faz diferença, é 2,9. Esse é o maior número, e 2,9 foi no ano de 2016. Então a nossa resposta vai ser letra C, 2016. Vamos para a próxima questão, questão 33. Uma empresa de eventos, ao organizar uma festa para 50 pessoas, planejou comprar sorvetes em embalagem de 1 kg, considerando servir como sobremesa 2 bolas de 50 gramas de sorvete para cada convidado. Qual a quantidade mínima de embalagens com 1 kg de sorvete que a empresa deve comprar para essa festa? Então vai ser uma continha, multiplicar, dividir e a gente vai conseguir fazer. Então ele tem 50 pessoas nessa festa, a embalagem dele tem 1 kg e ele vai servir 2 bolas de 50 gramas. Qual a quantidade mínima de embalagens de sorvete que ele tem que comprar? Vamos começar as continhas. São 50 pessoas e cada uma dessas 50 pessoas vai consumir aqui, ó, 100 gramas, porque é 2 vezes 50 gramas. Então eu tenho 50 pessoas vezes as 100 gramas que cada uma vai consumir. Quando a gente multiplica por 10, 100, 1000, é só andar com a casa decimal. Então 50 vezes 100 vai ser igual a 50, e aqui o 100 tem 2 zeros. Então eu vou andar com a vírgula que está aqui 2 casas. Então eu vou pôr mais 2 zeros aqui. Agora a vírgula está aqui. Então 50 vezes 100 deu 5.000. 5.000 o quê? Gramas. Porque aqui a gente estava falando de 100 gramas. 5.000 gramas é igual a 5 quilos. E aí, se cada embalagem tem 1 quilo, vai precisar de 5 embalagens no mínimo. Se todo mundo tomar 100 gramas só mesmo, né? Então, letra B vai ser a resposta. São 5 embalagens de sorvete de 1 quilo, no mínimo, para servir essas 50 pessoas. Vamos para a questão 34. Questão 34. Com o objetivo de implementar a separação de lixo em conjunto habitacional, 3.600 moradores foram entrevistados. Os dados obtidos informam que 3/5 deles já separam o lixo de sua residência e que 1/4 pretende começar a separação do lixo produzido em sua residência. O número que representa o total de moradores que já separam o lixo pode ser obtido por... Olha só, vamos marcar aqui o que é importante. Tem 3.600 moradores e ele já fala que 3/5 já separam o lixo. E a pergunta é, o número que representa o total que já separam o lixo. Então ele já deixou indicado. E do jeito que está a resposta, a gente não precisa fazer nem a conta. Vamos só escrever o que ele falou. Ele falou que 3/5 de 3.600 já separam o lixo. E aqui, ó, letra C, deu exatamente isso. 3.600 vezes 3/5. A ordem que está, se esse vem primeiro ou se esse vem primeiro, não importa, porque é uma multiplicação. Na multiplicação não importa a ordem dos fatores. E aqui a questão foi tão vazia que não pediu nem para fazer a conta. Mas se a gente quisesse fazer a conta, a gente teria... Vou escrever aqui de novo. 3/5 de 3.600. A gente teria que multiplicar aqui em cima por 3 e dividir por 5. E aí a gente chegaria no valor, né? No numeral, que representa a quantidade de moradores. Mas a questão não pediu para fazer a conta, pediu só a indicação mesmo. Então, só a multiplicação aqui, ó, 3.600 vezes 3/5, já é a resposta.
Então, 34 já está pronto. Vamos para a próxima. Lembrando que eu estou andando rápido para ver se a gente faz no tempo que seria o tempo da prova. Uma média de 3 minutos, 3 minutos e meio para cada questão. Aí essas mais fáceis a gente ganha tempo, se precisar, gasta mais nas questões mais difíceis. Questão 35. Uma fábrica com 1.500 funcionários produz, em 12 dias, uma encomenda mensal fixa de carros para exportação. No próximo mês, 500 desses funcionários estarão de férias. No próximo mês, quantos dias serão necessários para que a fábrica produza a quantidade de carros para cumprir a encomenda mensal para exportação? Aí o que a gente tem que pensar aqui? Essa encomenda, ela é fixa. Então, uma fábrica produz em 12 dias uma encomenda mensal fixa. O mais importante aqui nessa questão é essa palavra, fixa. Então não importa quantos funcionários tem, quantos dias gasta, a quantidade de carros é que é fixa. E aí ela tinha 1.500 funcionários num mês, gastou 12 dias. No outro mês ela só tem 500 funcionários. Quanto tempo vai precisar? Aqui ele pergunta, no próximo mês, quantos dias? A pergunta está aqui. Quantos dias que vai precisar para fazer uma encomenda que é fixa? A chave está aqui, fixa. Então, vamos pegar o lápis. Com 1.500, eu não preciso nem saber quantos carros são. Só dele me falar que é fixo já dá para fazer a questão. Com 1.500 funcionários, ele vai levar 12 dias. Agora, se aqui o 1.500 ele foi dividido por 3, porque agora são só 500, né? Então foi dividido por 3. O tempo que ele vai gastar vai ser multiplicado por 3. Então, se antes gastava 12, agora vai gastar 12 vezes 3, que é igual a 36. Vai gastar 36 dias. E a resposta dessa questão, então, letra A, 36 dias. Vamos para a próxima questão, questão 36. Um pai preocupado com a educação financeira foi destaque nas redes sociais. Ele desenvolveu uma pequena planilha para calcular a mesada das duas filhas. Essa mesada era condicionada ao cumprimento de diversas regras como escovar os dentes, arrumar os brinquedos, apagar a luz, fazer a tarefa escolar, etc. Sempre que alguma regra era descumprida, uma pequena multa era cobrada, fazendo a mesada diminuir. Outro pai decidiu fazer o mesmo com seu filho. A mesada inicial era de R$ 50 e a cada regra descumprida a multa era de R$ 2,25. No final do mês, o pai observou que o seu filho teve 5 multas. O valor final da mesada do filho em real foi. Fez um texto enorme, né, para gastar tempo mesmo, para a gente fazer uma continha simples. Olha só, a mesada era de 50, a multa era de 2,25 e o filho teve 5 multas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que fazer R$ 50 menos 5 multas de 2,25. Então, 5 vezes 2,25. Isso aqui entre parênteses, para separar que o que está aqui no parênteses são as multas. Então, é 50 menos isso. Então, 50 menos 5 vezes R$ 2 é R$ 10. 5 vezes 25 centavos, eu sei que 4 vezes 25 é R$ 1. 5 vezes é R$ 1,25. Mais 10 que a gente tinha calculado antes, então vai dar 11,25. Então vai dar 50 menos 11,25. Se você tem dificuldade, vou fazer aqui, ó, 2,25, a vírgula está aqui, e é 5 vezes. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, vai 1. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. Como tem duas casas decimais, aqui também tem que ter duas casas decimais. 11,25. E aí a conta ficou 50 menos 11,25 igual. Aí a gente tem que fazer de novo. Se fosse 50 menos 10, 40. Só que é 50 menos 11, então 39. Só que não é só 11, é 11,25. Então vai dar 38,75. Mas vamos fazer aqui também, caso alguém tenha dificuldade. Aqui, ó, 50, vou separar essa conta. 50 menos 11
e 25. Para tirar o 25 de nada, não dá. A gente tira aqui do zero, mas o zero não tem nada. Então, vou tirar aqui do 5. Aqui vai virar 10. A gente tira para cá 1, tira para cá 1. Então, 10 menos 5, 5. Aqui tinha 1, né? Que significa 10. Menos 2, 8. Será? Não. Essa continha é chata de fazer. Vamos tentar de novo. Vamos tentar aqui em cima, ó. Vamos fazer aos poucos, igual eu fiz de cabeça, ó. Aqui eu tenho 11, que é 11 e 25, que é 10 mais 1 mais 25. Vou fracionar aqui. Fracionar não, né? Separar o 11 e 25 como se fosse 10 mais 1 mais 0,25. Aí se eu pego o 50 e tiro o 10, vai ser igual a 40. Aí eu pego esse resultado que eu tenho, 40. Agora eu vou tirar o 1. Menos 1 vai ser igual a 39. Aí agora eu tenho 39, tá faltando eu tirar 25 centavos. 39 menos 0,25 vai ser igual a 38,75. Acho que ficou mais fácil assim, né? Então, nossa resposta está aqui. A minha letra não é muito bonita, mas deu para fazer. Então, letra D, 38,75, o valor final da mesada desse menino. Vamos para 37. Questão 37. Uma pessoa consultou em 4 instituições financeiras que emprestam dinheiro a juros simples as condições oferecidas para pagamento de um empréstimo de R$ 1.000. A instituição 1 vai ter que pagar para ela 1.200 em 20 meses. Uma parcela só depois de 20 meses. Para a instituição 2, teria que pagar 1.200 em uma única parcela após 10 meses. E para a instituição 3, teria que pagar 1.180 numa parcela só depois de 6 meses. E na instituição 4, teria que pagar 1.160 numa parcela única depois de 4 meses. A pessoa decidiu escolher a instituição que oferece a menor taxa mensal de juros. A instituição escolhida foi. O que é a taxa de juros? Taxa de juros é um valor cobrado pelo tempo que você ficou com o dinheiro, o que você demorou para restituir o dinheiro. Aí aqui, ó, na instituição 1, são 20 meses. 20 meses. Então, os R$ 200 a mais, como é um juros simples é mais fácil de fazer conta. Ele vai ser sempre igual todo mês. O juro composto, ele vai aumentando todo mês. Mas como aqui é simples, a gente tem 20 meses e aí aumentou R$ 200. 20 meses, R$ 200. Se a gente dividir 200 por 20, vai dar 10. Então, deu R$ 10 de juro por mês. Na instituição 2, são 10 meses e teve que pagar também R$ 200. 10 meses, R$ 200. E aí, se fizer 200 por 10, vai dar igual a 20. 20 foi o tanto que teve que pagar de juros, todo mês R$ 20. Já está maior do que a primeira. Então, se tivesse que escolher só aqui, eu ia escolher a primeira, que tem menor juros. Agora, a instituição 3 pagou 1.180 depois de 6 meses. Então, foram só 6 meses de prazo e 180 de juros no total. Se a gente fizer um dividido pelo outro, 180 por 6 vai dar 30. Porque 3 vezes 6, 18, então 30 vezes 6, 180. Então, foi R$ 30 por mês de juros. É o maior de todos até agora. E na instituição 4, foram só 4 meses de prazo e 160 de juros. 160. E aí, se a gente fizer 160 por 4, vai dar 40. Então, foram R$ 40 de juro por mês. Então, a que cobrou menor juros foi essa primeira aqui, que deu um prazo maior, cobrou os R$ 200 de juros, mas se a gente fizer por mês, foi só R$ 10 de juros. Então, a instituição que oferece a menor taxa mensal foi a 1, letra A, gabarito dessa questão. Vamos agora para 38. Questão 38 fala assim. Uma pessoa antes de sair de casa para visitar um amigo, deslocando-se com seu carro,
Verifique em um aplicativo para celulares 4 possibilidades de trajetos para fazer a sua viagem, obtendo os seguintes resultados quanto à distância e tempos de deslocamento em função do trânsito. Trajeto 1. A distância é de 25 km, desloca 5 km a cada 14 minutos. Trajeto 2. 20 km, 5 km a cada 20 minutos. Trajeto 3. 32 km e desloca 8 km a cada 15 minutos. Trajeto 4. 36 km de distância e desloca a uma velocidade de 9 km a cada 18 minutos. A fim de gastar o menor tempo possível, qual trajeto essa pessoa deverá escolher? Então, aqui o critério que a gente vai usar é o menor tempo possível. A gente vai ter que ver quanto tempo vai gastar para cada um. Não vai importar a distância e, na verdade, o que vai importar não vai ser a distância sozinha, né? E nem a velocidade sozinha. Vai ser o tempo que gastou. Então, sozinho aqui, nenhum dos dois serve. A gente tem que fazer uma conta para saber quanto tempo cada um gastou. E aí, vamos para a conta. Ó. Se eu ando uma distância de 25 km e eu ando 5 a cada 14 minutos, 25 é 5 vezes 5. Se eu ando 5 km a cada 14 minutos, aqui no trajeto 1, eu vou gastar 5 vezes 14 minutos. 5 vezes 14 minutos, que vai dar 5 vezes 10, 50. 5 vezes 4, 20. 50 mais 20, 70. 70 minutos. Opa, meu lápis está falhando. Então, no trajeto 1, gasta 70 minutos. Vamos para o trajeto 2. Trajeto 2 são 20 km, a 5 km a cada 20 minutos. 20 é igual a 4 vezes 5. Então, eu vou precisar usar 4 vezes esses 5 km e para cada vez dessa ele vai gastar 20 minutos. Porque aqui, ó, 20 é igual a 4 vezes 5. E aí aqui, cada 5 km ele gasta 20 minutos. Então, eu vou ter que fazer 20 vezes 4. 20 vezes 4, que vai ser igual a 60 minutos. Vamos para o 3. A gente vai ter que fazer a conta de todos. Aqui é uma distância de 32 e ele desloca 8 km a cada 15 minutos. 32, se eu dividir por 8, vai dar 4. 8, 16, 24, 32. Então, 32 é igual a 4 vezes 8. Então, ele vai precisar fazer esse 8 km a cada 15 minutos 4 vezes. Então, vai ser 15 vezes 4. 15 vezes 4 é igual a 60. Então, trajeto 2, trajeto 3, os dois gastam 60. Vamos para o trajeto 4. O 4 são 36 km e ele desloca 9 km a cada 18 minutos. E aí, 36 é igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. A cada 9 km ele gasta 18 minutos. E ele vai ter que andar 9 km 4 vezes. Então, aqui no 4, eu vou... Ó, ficou horroroso, né? No 4, eu vou ter que fazer 4 vezes 19 minutos. 18 minutos. Que vai ser igual. Se fosse 4 vezes 20, ia ser 60. Mas é 4 vezes 18, é 2 a menos. Só que 2 a menos 4 vezes vai ser 8 a menos. Então, 60 menos 8, 52. Vou fazer a conta separada aqui, caso alguém tenha dificuldade de acompanhar isso que eu falei. 18 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Ainda falei bobagem aqui? Foi, porque eu achei que ia dar 60, não é 60, era 80. 4 vezes 20 é 80. Então, se eu fizesse 4 vezes 18, ia dar 70. Por isso que é bom não fazer de cabeça, né? É sempre bom fazer a conta por escrito. 4 vezes 18 vai dar 72. E aqui a gente fez e confirmou. 4 vezes 18, 72. Então, o trajeto 4 é o que gasta mais tempo. Trajeto 2 e 3, tempo igual, de 1 hora.
E o trajeto 1, 70 minutos. Então, a fim de gastar o menor tempo possível. Olha, tem duas questões que falam em 60 minutos. Ah, não, eu fiz conta errada. Olha só, 20 vezes 4 não é 60. 20 vezes 4 é 80. Nó, quase, hein? 20 vezes 4 é 80. Já ia falar que a questão tinha que ser anulada. Nada a ver. 20 vezes 4 é 80. 15 vezes 4 é 60. Então aqui, ó, trajeto 3, que vai ser o mais rápido. Apesar dele não ser a menor distância, ele está aqui, ó, 32, 20 é menor, 25 é menor. Apesar de não ser a menor distância, vai ser o que vai gastar menos tempo, porque essa velocidade aqui é maior do que as outras que foram apresentadas. Então aqui a resposta vai ser letra C, trajeto 3, que vai gastar 60 minutos. O 1 ia gastar 70, o 2 80, o 3 60 e o 4 72. Quase, hein? Tem que ficar atento com as contas, senão a gente perde a questão. Vamos para 39. Questão 39. Arthur compra no atacado uma caixa contendo 20 kg de uva por R$ 180. Ele revende essas uvas formando bandejas com 2 kg cada, 2 kg de uva cada, e pretende ter um lucro de, no mínimo, R$ 90 com a revenda das uvas dessas caixas. Qual o preço mínimo, em real, pelo qual Arthur deve vender cada bandeja de uva de forma a alcançar o lucro pretendido? Então aqui, ó, o mais importante aqui, ele quer o preço mínimo. E os dados que a gente tem é que a caixa tem 20 quilos, R$ 180, ele vai fazer as bandejinhas com 2 quilos e ele quer ter um lucro de R$ 90. Então, o que a gente tem que pensar aqui? O que a gente tem que lembrar? Que para ele ter lucro, ele tem que ganhar mais do que ele gastou. E ele quer um lucro de R$ 90. Então, na hora que ele for vender, ele tem que vender os 180 que ele gastou, mais o lucro que ele quer de R$ 90. Então, vamos fazer essa conta. 180 mais 90, que vai ser igual a 180 mais 90, se eu tiro 20 aqui para completar, 200. Aqui sobra 70, então 270. Ele tem que vender R$ 270 para ele poder tirar o lucro dele de R$ 90. E aí ele vai pegar uma caixa que tem 20 quilos e vai fazer bandejas de 2 quilos. Então ele pega uma caixa de 20 quilos e divide nas bandejas de 2 quilos. Quando ele fizer isso, cada bandeja vai ter, aqui ó, 20 dividido por 2, não é cada bandeja vai ter, é quantas bandejas ele vai ter. Cada bandeja vai ter 2 quilos. Então 20 dividido por 2 aqui, dá 1, por 2 aqui, dá 1. Então ele vai ter 10 bandejas. Eita, que letra bonita! A letra aqui, as contas eu sei fazer, mas a letra... Então ele vai ter 10 bandejas. Vou deixar só o B para eu não ter que escrever muito. Em 10 bandejas, ele tem que conseguir fazer R$ 270. Então, a gente vai pegar 270 e dividir por 10. Quando a gente divide por 10, é fácil, é só andar com a vírgula uma casa. Então, se eu tenho aqui, ó, 270 para dividir por 10, a vírgula que a gente nem escreve, que estava aqui, vai andar para cá. E aí 270 vai virar 27. Então, a conclusão é que cada bandeja vai custar R$ 27. E aí vai dar para a gente, letra D, como gabarito dessa questão. Cada bandeja de 2 kg vai custar R$ 27 para que o Arthur consiga um lucro de R$ 90 na uva que ele comprou. 39 já foi. Vamos agora para 40. Questão 40 veio com gráfico. Tem gente que tem pavor de gráfico. Mas gráfico é fácil, é só a gente olhar com calma que sai. Questão 40. Equipamentos em geral, como móveis, veículos e máquinas, sofrem depreciação ao longo do tempo, ou seja, seu possível valor de revenda diminui. Uma máquina foi adquirida por uma empresa e o gráfico relaciona o valor em real dessa máquina ao longo dos anos.
que ele está falando? Desvaloriza. Então, desvaloriza, quanto mais o tempo passa, menos ela vai valer quando você for vender. E aí, esse gráfico, ele está mostrando o seguinte. Vamos olhar o gráfico aqui. Aqui no eixo da vertical aqui, ele vai ter o valor da máquina. Aqui, ó, valor em reais da máquina. E aqui nesse eixo aqui na horizontal, ele vai ter os anos desde que comprou. Então aqui, ó, no ano 0, quando acabou de comprar, ela valia 40 mil. Aí quando passou um ano, ela já caiu aqui, ó, para 39.500. Caiu 500 reais. Aí quando passou o segundo ano, ela está valendo agora 39. Então caiu 500 reais de novo. Que ela caiu de 40 para 39.500, de 39.500 para 39. E a gente pode ver que a cada ano ela vai caindo de 500 em 500. Então 39,5, 39, 38,5, 38, 37,5. À medida que cada ano vai passando, ela desvaloriza 500 reais. Isso que a gente consegue entender desse gráfico. Agora vamos ver o que a pergunta pede. O valor em real da depreciação anual da máquina é... Aí a gente já sabe, é 500 reais. Todo ano ela vale 500 reais a menos, porque ela desvaloriza 500 reais. Ela deprecia 500 reais por ano. Então, letra A vai ser a resposta da questão 40. Vamos agora para 41. Questão 41. Considere o hexágono regular ABCDEF inscrito numa circunferência. Quase que eu tropeço aqui. Então, o hexágono é essa figura aqui com 6 lados. A, B, C, D, E, F. E ele está dentro de um círculo. Pode-se inscrever no hexágono um triângulo com vértices no ponto A, C e E. Nós vamos ter que desenhar esse triângulo. Vamos ver como é que é. A, C e E. Então, ele vai começar aqui, em A, ele vai até C e ele vai até E. Então, A, C e E. Ficou bonito não, mas dá para entender. Os triângulos com os vértices no ponto A, C e E é um triângulo. Vamos ver as opções. Letra A, retângulo, porque tem um ângulo reto. Letra B, obtusângulo, aquele que tem um ângulo obtuso. Letra C, escaleno, que tem 3 lados com medidas diferentes. Ou letra D, equilátero, aquele que tem os 3 lados congruentes. Bom, como que a gente vai descobrir isso? Se ele vai ser... Olha, eu resolveria da seguinte forma. Baseado no que a questão falou, que esse hexágono ele é regular, aqui ó, só porque ele falou que é regular. O que quer dizer regular? Quer dizer que ele é todo certinho, que ele poderia ser um hexágono todo torto. Nem todo hexágono é bonitinho assim, ó, igual esse que eles desenharam. Ele poderia ser torto assim, ainda seria um hexágono. Mas ele é regular, então quer dizer que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, igual a esse, igual a esse. Além disso, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, como ele é regular, ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Quando a gente inscreveu esse triângulo dentro do hexágono, cada lado do triângulo, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse lado aqui, por exemplo, ó, que vai de A até C, ele usou 2 lados aqui do hexágono, esse lado e esse lado. Aí esse outro lado do triângulo, que vai de E até C, ele usou esses 2 lados aqui do hexágono, e é um hexágono regular. Então a mesma coisa com o outro. Esse lado aqui, ó, que vai de E até A, ele usou esse lado aqui e esse lado aqui do hexágono. E é um hexágono regular.
um hexágono todo certinho, com todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Então eu só posso concluir que esse lado aqui do triângulo é igual a esse lado do triângulo, que é igual a esse lado do triângulo. Isso tudo eu só pude falar porque é um hexágono regular. E aí, qual a conclusão que eu chego? Que ele é um triângulo equilátero, igual está aqui na letra D, ele é equilátero, que é aquele que tem os três lados congruentes, na verdade os três lados iguais. Eu acho que é um sinônimo. Ó, ficou faltando um izinho aqui. Então, três lados iguais, equilátero. Eu só pude falar isso porque ele falava que o hexágono era regular. Então, letra D. Se alguém não concordar, pode deixar nos comentários. Depois a gente vai conferir o gabarito para ver se acertou tudo. O que tiver errado, a gente faz de novo. Vamos agora para a questão 42. Questão 42. No chão do pátio de uma escola está pintado um quadriculado formado por 4 filas horizontais e 4 filas verticais. Estando as filas, aqui tem um erro de português, ó, bem na prova do Enseja. Não são filhas, são filas. Estando as filas verticais enumeradas de 1 a 4, de norte para sul, e as filas horizontais nomeadas de A, B, C e D, de oeste para leste. E ele ainda pôs aqui, ó, uma rosa dos ventos, para a gente saber onde que é norte, sul, leste e oeste. Muito bonzinho esse examinador. Um estudante se encontra posicionado inicialmente na cada, outro erro de português, ó. Não é na cada, é na casa. Casa B1. O que é a casa B1? Ela tá com um lado aqui B e o outro lado aqui 1. Aí é o B1, é esse quadrado aqui. É igual quando vai jogar xadrez ou batalha naval, você tem que olhar as coordenadas assim. Aí em cima é por letras, do lado é por números. Vamos voltar. O estudante se encontra posicionado inicialmente na casa B1 desse quadriculado, conforme a figura. Então, o estudante está aqui na casa B1. Vamos ver o que acontece depois desse texto enorme. Esse estudante recebe instruções para executar essa sequência de deslocamentos. Aí a primeira sequência vai estar aqui, ó. Andar 2 casas para o sul. A gente sabe que o sul aqui é para baixo. Então, ele anda 2 casas. Uma, 2. Então, agora ele está aqui, na B3. Aqui o B e aqui o 3. Ele está na B3. E agora o outro comando, 2 casas para o leste. Vem até aqui, 2 casas para o leste. O leste aqui vai ser para a direita, igual está aqui, ó. Então, 2 casas. Uma, 2. Agora ele está aqui, na 3D. E depois ele tem que andar uma casa para o norte. Uma casa para o norte está para cima. Então, ele uma casa para o norte. Então, ele parou aqui, ó, na 2D. Casa 2D. Aí a pergunta é, em qual caso o estudante estará após realizar a movimentação indicada? Ele vai estar aqui na casa 2D. Vamos lá para as opções. Já é de cara a letra A, 2D. Então, letra A é a resposta dessa questão. Vamos para a próxima, questão 43. E ela vem assim. Em um pote há 8 balas. 3 vermelhas, 3 laranja, uma amarela, uma verde. Então, 3 mais 3, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Uma pessoa retira, sem olhar, uma bala desse pote. Qual a probabilidade de a bala ser da cor vermelha? Então, vamos pensar. Você tem aqui um potinho com 8 balinhas lá dentro. E aí a pessoa vai e tira uma bala só. E ele quer saber qual que é a probabilidade dessa bala ser de cor vermelha. A gente tem que lembrar que lá dentro tinham 8 balas. Então são 8 chances de tirar uma bala. Só que ele queria saber a probabilidade de ser uma bala vermelha. E lá dentro a gente tinha 3 balas vermelhas. Então, em 8 balas, 3 eram vermelhas. Então, ele tinha 3 chances em 8 de tirar uma bala vermelha.
Então, a probabilidade é de 3 sobre 8. E aí a gente vai ter a letra B como solução dessa questão. Essa foi rapidinho também, né? Vamos para 44. Lembrando que vai até a 60. A gente está chegando na metade agora. 44. Um fabricante de bicicletas pretende fazer uma roda com 5 raios. O raio é aquele ferrinho, né, que vai do meio da roda até na beirada. Então aqui, ó, é um raio. Aqui é outro raio. E no círculo também, se a gente pensar num círculo, o raio ele vai do meio até na extremidade. Isso aqui seria um raio. Então ele quer fazer uma roda com 5 raios, igual na figura. Sabe-se que 5 raios deverão dividir a circunferência em partes iguais. Qual a medida do ângulo AOB? Então ele está falando desse raio aqui e desse aqui, e o ângulo é A, o O está lá no centro, e B. Ele quer saber esse ângulo aqui. O que a gente tem que saber? Num círculo, a gente vai ter 360 graus. Se a gente pegar e colocar aqui 90 graus, ele vai ser assim, horizontal e vertical. Só que o círculo ele vai ter esse ângulo reto aqui de 90 graus 4 vezes, ó. Então aqui seria 90 mais 90 mais 90 mais 90. Então o círculo ele tem 360 graus. E aí ele pegou esse círculo e dividiu em 5 fatias. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que vai ser igual ao ângulo aqui que ele está pedindo, o AOB. E como o círculo ele pode ter 360 e ele dividiu em 1, 2, 3, 4, 5 fatias, é só a gente fazer 360 dividido... Opa, minha caneta deu ruim. Essa caneta ela faz cada coisa. Eu ainda não aprendi a mexer com ela. Então é só a gente fazer 360 dividido por 5. Como que faz isso? Vamos ver, se fosse 360 por 10 ia dar 36. Só que é por 5. Então o resultado aqui vai ser igual a 72. Vamos fazer a conta aqui para quem não conseguiu acompanhar. 360 por 5. 36 por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Vai sobrar 1. Baixo 0. 10 por 5, 2. 2 vezes 5, 10. E aqui acabou. Então vai dar 72. Então cada ângulo desse aqui vale 72. 72 graus. Por quê? No círculo inteiro tem 360 e cada ângulo desse aqui é 360 dividido por 5. Então a nossa resposta tem que ser 72. Vamos lá ver nas opções se tem o 72. Aqui, ó. Lá na letra D, 72 graus. Então a gente precisava saber, era do círculo, e que o círculo tem 360 graus. Vamos para 45. Questão 45. Para dar sustentação a um toldo, um serralheiro produz estruturas metálicas. Ele emprega 3 tubos metálicos, 2 deles com 2 metros de comprimento, que são soldados a um terceiro, formando uma estrutura em retângulo. Quanto mede em metro o comprimento do terceiro tubo que compõe uma dessas estruturas? Vamos tentar desenhar. Ele fala, vamos marcar aqui o que é importante. São 3 tubos, um deles tem 2 metros e vai formar um triângulo retângulo, é só isso? Produz estruturas, 3 tubos, 2 deles. 2 deles tem 2 metros e vai formar um triângulo retângulo. Quando fala triângulo retângulo, a gente tem que lembrar de Teorema de Pitágoras. Então aqui, ó, vamos desenhar esse triângulo. Ele vai ser retângulo. Então eu tenho um tubo aqui de 2 metros. Eu vou ter um outro tubo aqui do mesmo tamanho, 2 metros. Aqui vai ser um ângulo de 90 graus, porque ele diz que é um triângulo retângulo. E aqui ele quer saber quanto que é a hipotenusa. Já que é um triângulo retângulo, esse lado é igual a esse
e esse aqui vai ser o maior, a hipotenusa. Como que a gente faz isso? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual... Os catetos a gente sabe que vale 2, né? Então, 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4, mais 4 aqui. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 8. E hipotenusa é igual a raiz de 8. Por quê? Eu tirei a raiz desse lado para acabar com o quadrado, tirei a raiz desse lado para ficar igual. Tirei a raiz dos dois lados. Então, a hipotenusa vai ser igual a raiz de 8. Quando eu batia o olho nessa questão, eu pensei que ia ser letra B, raiz de 2. Ainda bem que eu fiz as contas, né? Então, vai ser letra A, raiz de 8. A resposta dessa questão. E aqui, ó, que a gente usou aqui, foi teorema de Pitágoras. Deixar abreviado, quanto menos eu escrever, melhor, já que minha letra é muito bonita. Vamos para 46. Questão 46. O celular é um aparelho utilizado por muitas pessoas. O consumo de bateria em um celular, acho que está escrito errado, né? Deve ser o consumo de bateria em um celular está relacionado ao período em que está ligado. O gráfico apresenta o consumo de bateria de um celular entre 8 horas e 14 horas de um determinado dia, mantendo o mesmo padrão até a quantidade de carga acabar. Então vamos ver o que acontece. Esse gráfico aqui no eixo vertical é quantidade de carga e aqui no eixo horizontal é o tempo passando. Então, começou igual a questão fala, começou às 8 horas e aqui no gráfico a gente está vendo até 2 horas. Ele começou com o telefone carregado, às 8 horas tinha 100% de bateria, e quando chegou às 2 horas tinha 40% de bateria. Aí vamos ver o que ele está pedindo. A bateria atingiu 5% de sua quantidade de carga às letra A, 2,5, letra B, 5,5, letra C, 20 e 30 e letra D, 23 e 30. Então, ele quer saber que hora que chegou a 5%. Então, a gente vai ter que analisar de outro jeito. Ó. A cada 1 hora, aqui, ó, aqui ele não escreveu, mas aqui, ó, era 90. Por quê? Quando passou mais 1 hora, passou para 80. Aí passou mais 1 hora, aqui passou para 70. Mais outra hora, 60. Então, o que a gente está vendo? Ele está perdendo 10% de bateria por hora. Se ele está perdendo 10% de bateria por hora, a gente tem que conseguir imaginar esse gráfico continuando aqui, ó, até chegar em 5%. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai completar, que é o que dá para fazer, né? Então, às 14 horas, ele tinha 40. Então, aqui, às 15 horas, ele tinha 30. Às 16 horas ele tinha 20, às 17 horas ele tinha 10, e aí às 18 ele ia ter 0. Só que a gente não quer chegar no 0. Então, se ele perde 10% a cada hora, ele vai perder 5% a cada meia hora, a cada 30 minutos, porque é uma função linear aqui. Então, se dividir por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Então, se era 10% por hora, é 5% a cada meia hora. Então, vamos voltar aqui. Aqui ele deu para a gente até 40% às 2 horas da tarde. Passou mais 1 hora, então às 3 horas da tarde era 30%. Aí mais 1 hora, às 16 horas já estava a 20%. Mais 1 hora, às 17 horas estava a 10%. E aí agora a gente quer com 5%. Então a gente precisa descer só mais meia hora. Então às 17h30 ele vai estar com 5%. O negócio era a gente pegar uma régua e continuar esse gráfico. Então a nossa resposta aqui
vai ser 17,30. Às 17h30 ele vai estar 5%. A gente tinha que entender aqui que a cada hora ele perdia 10%. E aí a gente conseguia completar o gráfico. Então, questão 46 está resolvida, letra B. Vamos para a questão 47. Ao analisar um mapa na escala 1 por 300.000, um estudante observou... Opa, cadê minha foto? Tá aqui. Ao analisar o mapa, 1 por 300, 1000, a escala dele, um estudante observou uma região em formato de quadrado, que na figura está indicada em cinza escuro, e mediu o comprimento dos lados dessa região, encontrando 15 centímetros. Só que a escala é de 1 por 300.000. A medida real em quilômetro, o comprimento do lado da região indicada é... Eu achei mal escrito esse pedacinho aqui, viu? Vamos tentar de novo. A medida real em quilômetro, aí que devia ser do comprimento do lado da região indicada é. Então, a medida real. A gente tem uma escala que é de 1 por 300.000. Então, vamos pôr aqui, ó, 1 por 300.000. E está em centímetros, né? Então, cada 1 centímetro vai valer 300.000 centímetros. Então, a gente tem que descobrir quanto que vale isso aqui. Vamos ver a pergunta. Em quilômetro, isso é importante. E aí a gente tem que lembrar das medidas, como que é as medidas de comprimento. A gente tem aqui, a gente está começando com centímetro, né? Mas vamos pensar. A gente tem centímetro. Se multiplicar por 10, a gente vai ter um decímetro, que são 10 centímetros. Se multiplicar por 10, a gente vai ter metro. Multiplica por 10, vai ter um decâmetro, que são 10 metros. Multiplica por 10, vai ter um hectômetro, que são 100 metros. E aí multiplica de novo, aí a gente vai ter o quilômetro, que são 1000 metros. Então aqui, ó, de centímetro para quilômetro, você tem que andar 6 vezes. 1, 2, 3... Não, 5 vezes. Centímetro, decímetro, metro. 1, 2. Depois decâmetro, hectômetro e quilômetro. 5 vezes tem que andar. Mas vamos voltar para nossas contas. Aqui são 15 centímetros. A escala é para 300.000. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é 15 vezes 300.000. Então 300.000 vezes 15. 5 vezes 0, 0. Vezes 0, 0. Vezes 0, 0 de novo. Outro 0, outro 0. 5 vezes 3, 15. Agora a gente vai multiplicar o segundo número, a gente começa uma casa para cá, para a esquerda. São 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1 vezes 3, 3. Então isso vai dar 4, 5 e mais 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou pôr aqui um pontinho e um pontinho. Então eu tenho 4.500.000 centímetros. Tem que lembrar que isso é centímetros. E aí agora eu quero passar isso para quilômetro. Vamos escrever aqui nesse canto. Vou levantar aqui mais a figura para a gente ter lugar para escrever. A gente chegou à conclusão que na escala por 300.000, 15 vezes 300.000 vai dar 4.500.000. E a gente sabe também que para passar de centímetro para quilômetro, a gente tem que ir andando com a vírgula 5 vezes. A gente vai, de novo aqui, ó, de centímetro para decímetro, de decímetro para metro, de metro para decâmetro, que são 10 metros, de decâmetro para hectômetro, isso aqui é um H, hectômetro, e de hectômetro para quilômetro. Então aqui é centímetro, 10 centímetros, 100 centímetros, que é 1 metro, depois 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Tem que andar
1, 2, 3, 4, 5 vezes 5 casas, já que é sempre multiplicando por 10. Então, para eu passar de centímetro para quilômetro, eu tenho que multiplicar por 10 5 vezes. Aí vamos lá embaixo. A gente já sabe que 15 vezes 300 mil é 4.500.000 centímetros. Só que, para eu transformar em quilômetros, eu vou ter que andar com a casa 5 vezes. E aí a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai ficar aqui. Ela ficando aqui, ó, vai ficar 45. E a vírgula está aqui, que vier depois da vírgula não vale nada, é zero. Então, 4.500.000 centímetros vai ser igual a 45 quilômetros. Então, esse quadradinho aqui na figura, que a gente vê ele de 15 centímetros, como ele está numa escala de 1 por 300 mil, esse lado aqui tem 45 quilômetros. Esse lado aqui, na vida real, né, tem 45 quilômetros. E é isso que a questão pede. Letra B, então, em quilômetros, 45 quilômetros. Essa foi um pouquinho mais demorado, né? Aí o tempo que a gente economizou nas outras, a gente acabou gastando nessa. Vamos para a questão 48. Lembrando que vai até a 60. Questão 48. Um menino observa um drone a partir de um ângulo de 30 graus, igual está na figura, em relação à horizontal, conforme a figura. A distância D em metros do drone até os olhos do menino é. Então, na verdade, o que essa questão quer que a gente veja é esse triângulo aqui, ó, que está aqui pontilhado e aqui pontilhado. E aí a gente tem um ângulo de 30 graus, que está aqui. Ele deu um lado para a gente de 20 metros. Está falando que o triângulo é retângulo, por causa desse desenho aqui. E está pedindo para a gente essa distância D. E aí aqui fica óbvio que ele vai querer, é uma questão de seno, cosseno e os ângulos notáveis. Aí a gente tem que lembrar a regrinha do seno e cosseno e dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60. E para a gente conseguir saber o seno, o cosseno e a tangente, a gente tem um macete, né? Eu aprendi esse macete no cursinho pré-vestibular. A gente colocava 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente, e fazia assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, aí tem que pôr tudo sobre 2, e raiz menos no 1. Então a riminha era assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz menos no 1. Ficou horroroso, né? Eu vou apagar e vou fazer de novo. Vou tentar apagar aqui e fazer de novo, porque esse espaço ficou feio. Isso aqui é um macetezinho para a gente lembrar seno e cosseno. Então vou pôr aqui, ó, seno, cosseno, aqui também tangente, mas a gente não vai precisar nessa questão. Aí os ângulos notáveis vêm aqui, que é 30, 45 e 60. E aí para fazer essa tabelinha, a rima é assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, então vou pôr tudo sobre 2, e raiz menos no 1. Então vou pôr no 2, no 3, no 3 e no 2. E aí o que eu tenho? Que seno de 30 é meio, que cosseno de 60 é meio, que seno e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Se eu quiser fazer a tangente, que a gente não vai precisar nessa questão, é só dividir o seno pelo cosseno. Então aqui, ó, raiz de 2 por raiz de 2 vai dar 1. E os outros é mais chatinho de fazer, eu não vou fazer agora não, porque não vai precisar. Então o que a gente precisa aqui agora?
A gente precisa usar esse ângulo de 30 e esse cateto aqui. O seno, o ângulo de 30, o seno, como que era seno e cosseno? Seno era cateto oposto sobre hipotenusa. Seno, isso. Seno era cateto oposto sobre hipotenusa. Essa questão aqui é uma das mais difíceis da prova, pelo que eu estou vendo até agora. Seno é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. E a gente sabe que aqui a gente tem um ângulo de 30. Então, seno de 30, vou pôr aqui, seno 30, cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto a gente sabe que vale 20. 20 sobre o H. Só que a gente sabe também que o seno de 30 é igual a meio. Esse é meu cachorro tentando entrar aqui. O seno de 30 é igual a meio. Então, vou falar que 20 sobre H é igual a meio. E aí aqui é só a gente multiplicar cruzado. H, vou jogar aqui para esse cantinho que foi o que sobrou. 20 sobre H é igual a meio. Então, 20 vezes 2 é igual a H vezes 1. Então, H é igual a 20 vezes 2. E o H aqui eu estou chamando de H de hipotenusa. No caso da nossa questão, é esse D aqui, ó, que está representando a hipotenusa do triângulo. Então, a hipotenusa desse triângulo, que na nossa questão é D, ou seja, D vai ser a mesma coisa que H aqui pra gente, vai ser igual a 40. E aí a gente tem aqui letra D como resposta. A distância do drone até o menino, nessa diagonal que a gente está vendo, que é a hipotenusa desse triângulo, é de 40 metros. Essa aqui até agora foi a questão mais difícil. Vamos passar para a próxima. Estou querendo fazer essa prova sem intervalo, sem edição, para ver quanto tempo a gente gastaria para fazer isso no dia da prova. Então agora a questão 49. O gráfico apresenta o número de gols marcados e sofridos por uma equipe de futebol de salão em cada um dos 6 jogos de um campeonato. Aí a gente tem os gráficos, tem o gráfico, o que está de preto é gol marcado, o que está de cinza é gol sofrido. Quantidade vai ser a altura das barrinhas e o jogo vai estar lá embaixo. Jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos jogos essa equipe de futebol de salão ganhou? Essa é a pergunta. Para ganhar, a barrinha preta, que é gol marcado, tem que estar maior do que a barrinha cinza, que é gol sofrido. Então aqui, ó, no jogo 1, ganhou. No jogo 2, ganhou também, porque a barrinha preta é os gols que fizeram. E as barrinhas cinza é o gol que levou. Se fez mais que levou, ganhou. Aqui no jogo 3 foi empate, porque aqui está igual, então ele não ganhou. Aqui no jogo 4, perdeu, porque marcou menos do que levou, então perdeu. No jogo 5 também perdeu. E no jogo 6 ganhou, marcou muito mais gol do que levou. Então ele ganhou o jogo 1, o jogo 2 e o jogo 6. Então, quantos jogos essa equipe ganhou? Ganhou 3 jogos, o 1, o 2 e o 6. Isso vai estar aqui pra gente na alternativa C. Ganhou 3 jogos, o 1, o 2 e o 6. Essa aqui foi facinho, não foi um gráfico muito difícil não. A gente já está com mais de 1 hora e resolveu 20 questões. Tá bom, né? 60 minutos, 20 questões, 3 minutos por questão, tá valendo. Vamos agora para a questão 50. Questão 50. Em uma escola, o diretor decidiu revestir com cortiça as faces frontais dos 30 quadros de avisos espalhados pelas paredes. Todos os quadros têm forma retangular, com lados medindo 1,5 e 1 metro. A cortiça é vendida em folhas inteiriças, em formato quadrado, com 1 metro de lado. A quantidade mínima de folha de cortiça que a escola deve adquirir para revestir os 30 quadros de avisos é:
Então, letra A, 60. Letra B, 45. Letra C, 38. Letra D, 30. Vamos analisar aqui esse quadro. A gente tem um quadro de aviso que tem 1,5 m de largura por 1 metro de altura. E a folha de cortiça tem 1 metro de largura e 1 metro de altura. Quando ele for pegar essa folha de cortiça para cobrir o quadro, ele vai cobrir 1 metro de altura, mas só 1 metro de largura. Então vai ficar faltando aqui 50 centímetros. Vou pôr aqui 0,50. Vai faltar 50 centímetros se a gente pegar uma folha de cortiça só para cobrir um quadro. O que isso quer dizer? Que para cada quadro a gente vai precisar de uma folha de cortiça mais meia folha de cortiça. Então a gente vai precisar de uma outra folha aqui que vai ter 0,5 de comprimento e 1 de altura. Então para cada um quadro, vou pôr aqui, ó, para cada um quadro a gente precisa de uma folha e meia de cortiça. Então, para cada um quadro, eu preciso de uma folha e meia de cortiça. Aí, ele me fala que são 30 quadros. Acho que aqui vai dar uma regra de 3, né? Se para cada um quadro são uma folha e meia de cortiça, para 30 quadros, a gente vai precisar de... Aí, aqui não precisa de uma regra de 3, que é só multiplicar por 1,5. E 30 por 1,5 vai dar 45. Que aqui, ó, era 1, para chegar a 1,5 a gente multiplica por 1,5. Aqui era 30, a gente vai multiplicar por 1,5 também, para fazer a mesma coisa que aconteceu aqui em cima. E aí 30 por 1,5 vai dar 45. Então a gente precisa de 45 folhas de cortiça para cobrir 30 quadros de aviso. Então letra B é o gabarito. Vamos para 51. Questão 51 fala assim: 4 irmãos estavam num parque e decidiram alugar uma bicicleta para cada um. Então, 4 irmãos, 4 bicicletas alugadas. Encaminharam-se para um guichê de locação e lá encontraram essa tabela de preço. No plano 1, você tem uma taxa fixa, todos os planos têm uma taxa fixa, a taxa varia de acordo com o plano, o valor da hora, que também é diferente em cada plano, e o kit de segurança, que pode ser 14 ou 15 reais. Aí fala que cada um alugou num plano, também pegaram o kit de segurança, pagaram tudo, tá ali na tabela. Aí falam que eles alugaram no mesmo instante e eles retornaram também 3 horas, isso aqui é importante. Vamos marcar aqui pra gente saber. Cadê o marcador? Tá aqui. 3 horas. Isso aqui é primordial saber. Então eles alugaram, cada um alugou em um plano diferente e eles ficaram 3 horas com a bicicleta. Aí a pergunta é: o irmão que fez a opção que resultou no menor valor total pelo aluguel foi de qual plano? E aí a gente vai ter que fazer a continha de todos os planos para poder achar essa resposta. O importante é a gente saber que foram 3 horas. Então aqui, ó, a gente vai ter que multiplicar por 3 a hora aqui de todo mundo. Vamos achar aqui o resultado de uma vez para adiantar o nosso serviço. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 5, 15. A hora de cada um tem preço diferente. E aí aqui, ó, o plano 1 era 20, mais 30, 50, mais 14 vai ser igual a 64 reais. Plano 2, 25, mais 27, que vai dar 52, mais 14, que vai dar 66. Já está mais caro do que o do primeiro plano. Aí o terceiro, 30, mais 18, que vai dar 48, mais 15, 48, mais 10, 58, mais 5, 63. Então aqui vai ser 63. E o último vai ser 35, mais 15, que vai dar 50,
e mais 15, que vai dar 65. E aqui o menor deles é esse aqui, ó, 63. 63 é o plano 3. Então, respondendo a pergunta, o irmão que fez a opção resultando menor valor foi o que optou pelo plano 3. Letra C, gabarito da questão 51. Vamos para a próxima questão. Para construir 1 metro linear de muro com uma determinada altura, gastam-se 38 tijolos. Então, para cada 1 metro, gastou 38 tijolos. A expressão que relaciona a quantidade de metro linear desse muro em função da quantidade de tijolos gastos em sua construção vai ser uma função que fala que para cada metro precisou de 38 tijolos. Aqui ele pegou Q como metro e vai falar que precisa de 38 tijolos por metro. Aqui, vamos ver, letra D está dividindo por 38. Dividir não vai ser bom. T mais 38 também não resolve, porque a gente precisa de 38 a cada T. O único que vai dar isso para a gente vai ser a multiplicação, que a multiplicação vai garantir que 1 metro aqui tenha 38 tijolos. Aí, se a gente vai construir o segundo metro, vai ter mais 38 tijolos. Então, a gente precisa de uma multiplicação. Então, a letra A que vai ser a resposta. Porque se a gente somar, vai ser muito pouco. Se a gente dividir, cada vez vai ficar menos. A gente precisa de uma multiplicação. Que aí, a cada metro, eu tenho 38 tijolos. Se eu tiver 2 metros, multiplica por 2. Se eu tiver 3 metros, multiplica por 3. Então, tem que ser uma multiplicação. Senão, não dá certo. Vamos agora para 53. Uma empresa vende arroz em sacos com diferentes tamanhos. A tabela apresenta os 3 tipos de sacos que essa empresa vende. Está escrito que essa empresa venda, né? Mais um erro português aqui. A massa em quilograma e preço de cada um deles. Então, a gente tem um saco pequeno, 5 quilos, R$12 cada um. Saco médio, 10 quilos, R$18 cada um. Saco grande, 15 quilos, R$24 cada um. Cada um saco, né? Cada um saco grande custa R$24. Um saco médio com 10 quilos custa 18, um saco pequeno com 5 quilos custa 12. Um pequeno restaurante pretende comprar dessa empresa no mínimo 25 quilos de arroz, de forma a ter o menor custo com a compra. A quantidade mínima de sacos que o restaurante deverá comprar para atender suas necessidades é... Então ele quer comprar, vamos marcar aqui o que é importante. Ele quer comprar 25 quilos e ele quer ter o menor custo. E a pergunta é quantidade mínima que precisa comprar de sacos. E aí a gente vai ter que descobrir quanto que é o quilo de arroz em cada um. E aqui o pequeno, ó, 5 quilos, R$12. Então o quilo aqui vai ser 12 dividido por 5. 12 por 5 vai dar uma continha ruim aqui. Vamos fazer como divisão mesmo, em vez de fração. 12 por 5. Se fosse 10 por 5, ia dar 2. Como é 12 por 5, vai dar um pouco mais de 2. Então, 12 por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Vai sobrar 2. 2 por 5 não dá. Baixa um zero aqui, uma vírgula aqui. 20 por 5, 4. Então, 2,40. Então, aqui o preço do quilo é 2,40. Agora vamos para o segundo. Ele tem 10 quilos e custa 18. Quando é com 10 é mais fácil. É só andar uma casa aqui com a vírgula. Então, cada quilo aqui vai custar R$1,80. É mais barato, então, se a gente comprar o saco de 10. Vamos fazer o próximo. Tem 15 quilos, custa R$24. Então, se a gente fizer 24 dividido por 15, a gente vai saber quanto custa cada quilo. 24 por 15, 1. 1 vezes 15, 15. Quando eu fizer a subtração, vai sobrar 9. 9 por 15 não dá. Um zero aqui, uma vírgula aqui. 90 por 15 vai dar 6. E aí, 6 vezes 15, 90, aqui vai zerar. Então, o quilo aqui do saco de 15 quilos, cada quilo custa R$1,60. Então, quanto maior for o saco de arroz, mais barato 1 quilo desse arroz.
Só que não tem como fazer 25 aqui num saco só. Então a gente vai ter que pegar o máximo do mais barato e ir subindo a partir daí. Como ele quer 25, a gente vai pegar um saco de 15. Não dá para pegar dois, porque senão ia dar 30 quilos. Então vou pegar um do saco de 15 quilos, que custa R$ 1,60, é o mais barato de todos. Mas para completar 25, eu não posso pegar mais do de 15, senão vai passar, vai dar 30. Mas ele não falou exatamente, né? Vamos olhar aqui de novo, ó. Ele quer comprar no mínimo 25 kg de arroz. Então, não é exatamente, é no mínimo. Pode passar um pouco. Então, o mais barato aqui, eu imagino que vai ser comprar 2 sacos grandes, que seria a letra A. Mas vamos ver aqui, ó. Se ele comprar 2 sacos grandes, vai ser 2 sacos de R$ 24. Vai dar R$ 48. 5 sacos pequenos não vale a pena porque é onde sai mais caro. Sai a R$ 2,40 cada quilo. A outra opção seria um grande, que é o que eu estava pensando. Se fosse exatamente 25 quilos, teria que ser um grande e um médio. Se eu fizer um de 15 mais um de 10, a gente vai ter os 25 quilos. Exatamente, 25. Um de 15 vai custar 24 e um de 10 vai custar 18. E 24 mais 18 vai dar 30, 42. 24 mais 18, 20 mais 10, 30. 4 mais 8, 12. 30 mais 12, 42. Então aqui, ó, a opção C vai sair a R$ 42 e vai dar os 25 quilos. E a opção A sairia a R$ 48, 30 quilos. Mas ele está pedindo quantidade mínima de saco para atender a necessidade. E ele quer fazer com o menor custo com a compra, que vai matar esse menor custo. Então a gente vai ter como a melhor opção aqui a letra C. Um saco grande e um saco médio, que somando vai dar os 25 quilos que ele quer. E também quando a gente olhar o valor, na letra A passaria de 25 quilos, mas o valor também fica mais alto, R$ 48. Na letra C vai dar só 42. É a opção mais barata. Então a gente vai como letra C, o gabarito da questão 53. Vamos agora para 54. Correndo quanto tempo? Porque a gente já está com quase 1h20. E a ideia é não passar muito de 1h30. 54. O preço de custo de uma TV adquirida para revenda por um lojista é de R$ 800. Esse lojista pretende estabelecer um preço de venda de forma que, ao anunciar esse preço e ainda oferecer 50% de desconto sobre ele, garanta um lucro de R$ 200 por unidade vendida. O preço de venda a ser anunciado é... não é muito simples não. Então vamos ver. Ele tem um preço de custo, de R$ 800 e ele quer um lucro de 200. Mas não é só isso. Ele ainda quer um preço que quando o cliente chegar lá, ele pode oferecer 50% de desconto e ainda ter R$ 200 de lucro. Então, vamos ver o que acontece. Vamos tentar fazer uma continha aqui. Custa R$ 800, que é o custo. Ele quer um lucro de 200. Então, vou pôr aqui um lucro de 200. Mas ele quer um preço que quando ele fizer 50% dele, então ele quer fazer aqui ó, um preço X, que quando ele dividir por 2, vai ter que ser igual ao 800 do custo mais o 200 do lucro. Então ele quer um preço X, que quando ele der 50% de desconto, que é a mesma coisa de dividir por 2, seja igual a 1.000, que é os 800 do custo e os 200 do lucro que ele quer. Então ele quer um x, que quando divide por 2 dá 1.000. Para eu achar esse x, eu vou ter que pegar esse 2 aqui e jogar aqui para cima multiplicando. 1.000 vezes 2. Então esse x vai ser igual a 2.000. Vamos fazer as contas.
O cliente chega lá, ele fala, a televisão é 2.000, mas eu posso te dar um desconto de 50%. Vai tirar metade. Vai sobrar 1.000. O cliente pagando 1.000, ele consegue tirar os 800 que foi o custo e ainda sobra os 200 que ele quer de lucro. Então é isso mesmo. O valor que ele precisa anunciar essa televisão é por 2.000, que vai dar pra gente letra A. Essa questão também não era muito facinho, assim, muito evidente, não. Até agora é essa e a do seno que foram as mais difíceis. Vamos para a próxima. Esse aqui ficou grande. Vou tentar diminuir para caber aqui. Diminuir mais. Aqui. Questão 55. Um grande show musical será realizado na capital de um estado. Uma empresa disponibiliza para participantes que moram no interior do estado o serviço de compra de ingressos sem taxas e o translado ida e volta ao local do show. O valor do ingresso é de R$ 80 e o translado será cobrado de acordo com a distância total percorrida, cobrando-se o valor de 20 centavos por quilômetro percorrido. A representação algébrica que expressa a relação de interdependência do total pago em termos de distância é. Então, o que a gente tem que lembrar? Vai ser R$ 80 do show. Aqui, ó. R$ 80 do show mais 20 centavos, 0,2, vezes os quilômetros que andar. Então, R$ 80 do ingresso mais 20 centavos por quilômetro que andar. Como que a gente vai fazer? A melhor opção vai ser essa aqui, ó. Olha a letra C. Ela fala bem isso. A função vai contemplar os R$ 80 do ingresso e vai somar x vezes 0,2. Esse x aqui vai ser igual à quantidade de quilômetros. E aí, vezes 0,2 é os 20 centavos que ele está cobrando por cada quilômetro. E aí, se for 100 quilômetros, aí vai ser 0,2 vezes 100, que vai dar 200, mais 80, 280 reais. Se for 5 quilômetros, vai ser 0,2 vezes 5, R$1, mais 80, vai dar 81 reais. Então, a melhor fórmula para calcular esse valor que é cobrado aqui vai ser a letra C. Y é igual a 0,2 vezes x, aí x aqui é os quilômetros que vai andar, 0,2 são os 20 centavos por quilômetro, mais os 80 reais do ingresso do show. É a melhor opção, letra C. Vamos agora para 56. 56 é assim. Em um posto de combustível, o preço cobrado pelo litro de gasolina é R$ 5,00. O gráfico que representa a relação entre o valor total a pagar em real e a quantidade de gasolina em litro quando se abastece o carro nesse posto é. E aí, o que a gente tem que pensar para escolher? Aqui nessa foto já vem até marcado, né? Uma cola. Mas o que a gente tem que pensar? Quando você vai começar a abastecer, você tem 0 litros no tanque e está devendo R$0, porque ainda não colocou nada. Assim, quando vai começar a pôr gasolina, você ainda tem 0 litros no tanque e está devendo R$0. Quando colocar um pouquinho de gasolina, aí você vai estar devendo um pouquinho, vai ter colocado um pouquinho de gasolina e vai estar devendo um pouquinho de dinheiro. Então, esse gráfico ele tem que passar pelo ponto 00, porque lá no começo todos os valores são zero. Se não pôs nada de gasolina ainda, você está devendo R$0. Então, o gráfico tem que passar aqui no ponto 00. Esse gráfico aqui não passou pelo 00. Então, ele quer dizer que antes de começar a pôr a gasolina, você já está devendo R$5. Está errado. Então, esse aqui não serve. Vamos ver os outros, o que fala. Esse aqui fala que quando você tiver com 5 litros de gasolina, que você vai começar a dever alguma coisa. Também está errado. Quem dera fosse assim, né? E esse daqui fala que você vai colocando quantos litros você quiser, você só fica devendo R$5. Nunca que aumenta o tanto que você vai pagar. Também está errado. Quem dera também, né? Que fosse assim. Então, o único que vai estar certo
é esse aqui, porque ele passa pelo ponto 0, 0. Se você pôs 0, você está devendo 0. Se você põe 1, você vai dever o preço de 1. Se você põe 2, você vai dever o preço de 2. Então, esse gráfico aqui que é o correto para representar o tanto que vai pagar de gasolina em relação ao tanto que foi colocado lá no tanque do carro. Então, letra A, gabarito dessa questão. Vamos para a próxima. Assusta um pouco, né, esse tanto de gráfico, mas até que a análise dela não é muito difícil. Vamos para a questão 57. Fala assim: um curso de língua portuguesa é oferecido em uma instituição para 4 turmas distintas, turma 1, 2, 3 e 4. Em cada uma dessas turmas, há estudantes brasileiros e estudantes estrangeiros. O quadro apresenta a quantidade de estudantes brasileiros e o total de estudantes em cada turma. Aí, turma 1, você tem 9 brasileiros e tem 22 estudantes. Na 2, tem 10 brasileiros e 18 estudantes. Na 3, 6 brasileiros, 20 estudantes. E na 4, 5 brasileiros e 17 estudantes. Qual a turma tem o maior número de estudantes estrangeiros? Aí, para fazer essa, a gente vai ter que fazer uma subtração para cada turma. Aqui, ó. Eita. Toda hora essa caneta faz isso. Aqui, ó, se eu tenho 9 brasileiros e 22 no total, tem que fazer 22 menos 9, que é igual a 13. Então, 13 são os estrangeiros. E ele quer saber os estrangeiros. Qual que tem mais? Vamos para a próxima. Aqui são 10 e o total é 18. Então, 18 menos 10 vai ser igual a 8. Aqui tem 6 brasileiros, 20 no total. 20 menos 6 vai ser igual a 14. E aqui tem 5 brasileiros e 17 no total. 17 menos 5 vai ser igual a 12. Então, essa aqui, a turma 3, que tem o maior número de estudantes estrangeiros, porque são 20 no total. Você tira os brasileiros, tem 14. Então, a resposta já é a letra C. A turma 3 tem o maior número de estudantes estrangeiros. Também não foi uma questão difícil. Agora vamos para a questão 58. O quadro mostra as maiores temperaturas registradas no estado do Mato Grosso do Sul em determinado mês, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Aí mostra a cidade: Cidade Sonora, 42, Cidade de Coxim, 40, Porto Murtinho, 39, Três Lagoas, 39. E ele pede a média aritmética. O que é a média aritmética? A média aritmética a gente soma tudo e divide pelo número de coisas que a gente somou. Então, a gente somaria esse, mais esse, mais esse, mais esse, e dividiria por 4, porque aqui tem 1, 2, 3, 4. E aí a gente teria a média. E aí a média aritmética, né? Igual está pedindo aqui. A gente pode fazer essa conta e a gente pode também fazer um rearranjo aqui, ó. Por exemplo, aqui tem 42. Eu poderia pegar um daqui e jogar para cá, que só tem 39, e pegar mais um desse 42 e jogar para cá, que só tem 39, e aí todo mundo ia ter 40. E essa ia ser a média, todo mundo com 40. É um jeito de pensar, mas se você for pela definição de média aritmética, a gente teria que fazer 42 mais 40 mais 39 mais 39 e pegar isso tudo e dividir por 4. Aí 42 com mais 40, 82. Com mais 39 mais 39 vai dar 160 no final. Então vai dar 160 dividido por 4, que é igual a 40. E aí a gente vai achar 40 do mesmo jeito. Então a resposta da média aritmética é a letra B, 40. Aqui a gente podia fazer esse rearranjo, mas só para quem já está sem medo de fazer. Mas a definição de média aritmética é isso aqui, ó. Você soma tudo e divide pela quantidade de coisas que você somou. E aí a resposta é 40. Vamos agora para a penúltima questão, questão 59. Já está me dando até uma dor na garganta de tanto falar. Questão 59.
As notas de 4 alunos em 5 provas foram: aluno 1, 6, 6, 9, 9, 6. Aluno 2, 6, 7, 10, 6, 6. Aluno 3, 7, 8, 5, 8 e 6. E aluno 4, 6, 4, 2, 9, 9. O aluno que obteve a maior média aritmética dentre as notas nessas 5 provas foi o... Então, são 5 provas. Aqui ele já fala, ó. A gente já viu na última questão o que é média aritmética. São 5 provas. Então, a gente vai ter que somar todas as provas para um aluno e depois dividir por 5 para saber a maior média aritmética. Não tem como escapar disso, a gente vai ter que fazer isso. Então, vamos fazer. O aluno 1, 9, 9, 18. 15, 9 mais 6, 15. 30. Com mais 6, 36. Aqui, 10. 6, 6 e 6 é 18. 10 com 18, 28. Mais 7 vai dar 35. O aluno 3, 7 com 8, 15. Com 5, 20. Com 8, 28. Com 6, 34. E o aluno 4, 6 com 4, 10. Com 2, 12. Com 9, 21. Com 9, 30. Para fazer a média aritmética, eu teria que dividir por 5. Cada um aqui dividir por 5. Mas como tem que dividir todos por 5, se a gente aplica uma regra para todo mundo está igual. Então aqui eu nem precisaria dividir por 5. Quem tiver aqui o maior número, quando dividir por 5, vai continuar tendo o maior número em relação aos outros. Então, para economizar tempo, aqui eu já sei que é o aluno 1, porque a soma das provas dele deu o maior resultado. Na hora que dividir aqui todo mundo por 5, o 1 vai continuar tendo o maior resultado. Entenderam? Espero que sim. Porque como vai dividir todo mundo pela mesma coisa, não vai fazer tanta diferença. O 1 vai continuar sendo maior que os outros. Aqui ele é 36, ele é maior que o 2, que o 3, que o 4. Quando dividir todo mundo por 5, ele vai continuar sendo maior que o 2, que o 3, que o 4. Então, a letra A, que fala que o aluno 1 teve a maior nota na média aritmética das provas, é a resposta aqui da questão 59. E agora a gente vai para a última questão, e o vídeo já está com 1 hora e 32 minutos. Então, deu mais ou menos, né? O tanto que a gente queria, de 1 hora e meia, um pouquinho mais, para poder fazer as questões, as 30 questões. Lembrando que na prova você ainda teria que passar para o gabarito, e aí gastaria o restinho de tempo que tinha, que a gente pensou em 4 minutos por questão. Aqui a gente gastou 3 para fazer cada uma, e aí os outros 30 segundos de cada questão fica para passar gabarito, assinar a prova, essas coisas. Então, questão 60. Um programa de televisão oferece aos participantes a oportunidade de ganhar uma TV, sorteando uma bola dentre as 100 bolas de uma urna, sendo 95 brancas, 5 douradas. Ganha o prêmio o participante retirar uma bola dourada. A produção desse programa pretende reduzir a probabilidade da TV ser sorteada. E para isso decide acrescentar na urna novas bolas brancas, mantendo as 5 bolas douradas. Então não vai ser mais 95, vai ser mais que 95. Qual a quantidade de bola branca deve ser acrescentada à urna para que a probabilidade de um participante ganhar a TV seja de 4%? 4%. 4% é 4 em 100. Aqui, do jeito que está, são 95 branca e 5 dourada. Do jeito que estava antes, a gente tem 95 branca e 5 dourada. Desse jeito, somando aqui dá 100, e desse jeito existe 5% de chance de ganhar a televisão, porque são 5 em 100, então 5% de ganhar. Ele quer diminuir essa chance para 4%. Para 4%, a gente tem que pensar onde 5 bolinhas representa só 4%. Então a gente pode fazer uma regra de 3 para ficar mais simples, eu acho.
Vamos ver aqui, ó, quantidade de bola branca que deve ser acrescentada. Tá. Vamos pensar que a gente quer agora que 5 bolinhas corresponda a 4%. Quanto x bolinhas vai ser 100%? Aí a gente faz uma regra de 3. Multiplica cruzado, 4x igual a 5 vezes 100, 500. Aí deixa o x aqui quietinho, passa o 4 lá para o outro lado, dividindo 500. 500 dividido por 4 vai ser igual a 125. Aí a gente tem que lembrar que lá na urna já tem 95. Para chegar a 125, precisa colocar mais 30 bolinhas brancas lá dentro. E aí, quando ele colocar mais 30 bolinhas brancas lá dentro, aí em vez de ter 95 brancas e 5 douradas, vai ter 125 branca e 5 dourada. E aí essas 5 douradas vai representar só 4% das bolinhas que tem lá dentro. E aí a chance de ganhar a televisão vai cair para 4%. Então vai ter que ter 125 bolinhas, mas a pergunta é: quantas bolas brancas devem ser acrescentadas? Se lá já tinha 95, para chegar a 125 tem que acrescentar 30. E aí a nossa resposta é letra A, 30 bolinhas vão ser acrescentadas. Então aqui, finalmente, a gente acabou essa prova do Enseja 2022. Sugiro a vocês, né, se não tiver concordado, tiver com alguma dúvida, para olhar o gabarito e conferir aqui com o que foi feito. Eu acredito que estão todas certas. Teve uma ali que eu quase errei, mas consegui reparar o erro antes de terminar. Acredito que vai dar tudo certo. Então, conferir o gabarito. Eu vou deixar aqui para vocês como para casa. Conferir o gabarito. Se tiver alguma dúvida, se eu tiver errado alguma questão, pode deixar lá nos comentários. Que aí eu leio os comentários. Só não vale comentar que minha letra é feia, porque isso eu já sei. Aí eu leio lá nos comentários e respondo também se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma dúvida. Tá bom? Espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, peço que siga o canal, que curta o vídeo e que indique para amigos. Até o próximo vídeo.